Deus marcial regrediu ao nível 2. Capítulo 718. História paralela 47. Então, agora. Depois de terminar sua reverência, Seong Ji-han se virou. Então. Uau! Uma luz brilhou na estátua da bruxa do vazio. Quando o vazio se dissipou em um instante, Seong Jia retornou à sua forma original. Meu corpo. Não há mais necessidade de permanecer como uma estátua, certo? Mãe. Quando Yeon-sea se aproximou de Seong Jia com um rosto alegre. Zing. Parabéns, você completou o Infini. Uma mensagem do sistema apareceu diante dos olhos de Seong Ji-han. Você completou a missão derrotando o Deus marcial. Como o propósito foi alcançado, este mundo será descartado. Retorne à realidade e quebre o infinito de Jiang Shang. Então, o mundo se fechará em 10 segundos. O problema da torre do Deus marcial certamente será resolvido. Ao derrotar Dongbang Sak, uma mensagem dizendo que a missão foi concluída. E que esse mundo acabaria. A urgência era palpável mesmo apenas lendo o texto. Não vou descartá-lo, então fique aí. Eu recuso, saia rápido. Uau! O mundo começou a desmoronar em um instante. Isso foi parecido com quando Seong Ji-han chegou a este mundo e aumentou seu stat Blue. Naquela época, ele pensou que era porque Blue tinha o poder de reverter distorções. Agora entendo, não foi por causa do Blue. Esse cara só fez parecer assim. Estaria Mitra brincando para impedir que Seong Ji-han aumentasse seu poder de uma só vez? Seong Ji-han sorriu e levantou sua espada. Mestre, por favor, cuide da minha família por um momento. Eu os protegerei até você voltar. Não se preocupe e vá. Obrigado. Seong Ji-han olhou para Yeon-sea e Seong Jia mais uma vez. Então começou a se mover seriamente. Suoshi. Quando ele saltou do subsolo, ele viu o mundo completamente rachando e desmoronando. Mestre, por que você não retorna à realidade? E se você tocar o transcendente e se tornar um escravo da luz? Zing. Mensagens do sistema apareceram com urgência. Nelas, Mitra estava muito preocupada com Seong Ji-han. Não foi você quem queria que eu me tornasse escravo da luz. Risada. Quando Seong Ji-han levantou o canto da boca. Isso foi antes. E agora você é meu mestre. É claro que seu bem-estar é importante. Mitra pediu para Seong Ji-han sair do site enquanto dizia coisas inacreditáveis. Vou mandar Yeon-sea, Seong Jia e até Dongbang Sak de volta vivos. Então, por que você não para por aqui? Ao apresentar o que ele considerou uma proposta de compromisso. Seong Ji-han sorriu profundamente enquanto olhava para a janela de mensagens que surgia com mais urgência do que nunca. Por que você está com tanto medo? Assustado. Não é mesmo, grande Mitra? Eu posso sucumbir ao transcendente. Então por que você está tão preocupado que está fazendo coisas que normalmente não faz? Sempre há uma possibilidade, não importa quão pequena. Zing. Zing. Inúmeras telas apareceram. Nelas, cenas de Seong Ji-han tocando a luz. E então ele desapareceu, tornando-se um raio de luz, e continuou tocando. Ele está me dizendo para não ir porque isso pode acontecer? Bem, isso parecia um cachorro assustado latindo. Seong Ji-han apreciava calmamente essas telas enquanto. Suoshi. No mundo destruído. Ele avançou em direção ao sol, o único ponto brilhante. Não venha. Então. Mitra, que havia recusado educadamente sua abordagem no início. Não venha. Eu disse para não vir. Gradualmente, suas palavras ficaram mais curtas. Somente eu devo subjugar o transcendente. Claro, você será derrotado. Não deveria haver nem a mínima possibilidade. Saia, eu não disse que te mandaria de volta? Você não precisa correr esse risco, precisa? Olhando para o infinito que contém luz. Ele instintivamente sentiu que poderia controlar o transcendente? Mitra tentou impedir a aproximação de Seong Ji-han por todos os meios. Não, preciso correr esse risco. Fiz uma promessa às almas perdidas. O que? Eu disse que implementaria todos os mundos das almas perdidas. Então preciso do poder do transcendente. Você está louco. Como consegue implementar tudo isso? Você teria que usar quase todo o poder do transcendente para realmente fazer isso. Sério, isso é ótimo. Tirando o poder do transcendente e mantendo a promessa às almas perdidas do Taiji. Ele poderia prosseguir sem preocupações então. À medida que Seong Ji-han aumentava sua velocidade e se aproximava do sol. Olhe para eles. Quanto tempo você acha que Dongbang Sak vai durar? Zing. Mostrando Dongbang Sak, Yeon-sea e Seong Jia segurando-se precariamente no subsolo do abismo. Mitra tentou persuadir Seong Ji-han mais uma vez, mas... Só preciso te levar para sair antes disso. A determinação de Seong Ji-han já era firme. E como ele ignorou todas as inúmeras janelas de mensagens que apareceram. E chegou à fonte de luz. Uau! Não se aproxime mais. Códigos complexos e intrincados começaram a aparecer densamente diante dos olhos de Seong Ji-han. O que você está fazendo? Para tocar o transcendente, você deve reconhecer meu código. Então esse era o código de Mitra. A sequência de código densamente organizada era incrivelmente complexa à primeira vista. Mas,
Ele está configurado para memorizar automaticamente. Seu código era automaticamente reconhecido na mente quando visto. Ficaria num canto da memória, pretendendo manifestar o código e reviver quando necessário. Mas apenas cerca de metade do código está manifestado agora. Então, volte. Se você se aproximar assim, reconhecerá completamente o meu código. Mitra disse que o código atual era apenas cerca de metade. E novamente lhe disse para voltar se não quisesse se lembrar completamente. Bem, bem. Isso era quase implorar agora. Está tudo bem saber agora. Seong Ji-han respondeu calmamente. Está tudo bem, saber? Sim, se eu considerasse uma situação em que eu te reviveria, seria porque eu não conseguia controlar o transcendente perfeitamente e precisava de ajuda. Mas agora eu posso controlar isso sem você. Switch. Quando Seong Ji-han apontou a ponta da espada em direção à sequência de código. Estalar. As letras começaram a quebrar todas de uma vez. Mitra, você também notou, não é? Quando Seong Ji-han torceu sua espada uma vez. Swoosh. O código se quebrou completamente e a luz penetrou nas bordas da espada. A absorção de luz não parou por aí. O poder do transcendente escondido sob o sol começou a ser sugado completamente para dentro da espada, controlando a luz branca com o infinito. E controlando o infinito com luz branca. Mitra, que estava enviando mensagens urgentes e incrédulas. Que diabos é isso? Você não conquistou nada. O poder da luz branca que eu completei e o Jiang Shang infinito criado. Isso não é apenas uma fusão deles? Sim, então vou usá-lo bem. Obrigado pelo seu trabalho duro. Embora tenha expressado sua frustração após compreender a essência do infinito contendo luz branca, Seong Ji-han calmamente continuou absorvendo o poder do transcendente. Está funcionando, sério. Embora ele tenha feito muitas simulações virtuais dentro dos 9 palácios e 8 trigramas. Não havia certeza se isso funcionaria ao contatar o transcendente. A espada extraía sem esforço o poder do transcendente do sol. O transcendente e o infinito coexistiam enquanto se controlavam. Enquanto ele continuava a absorver o poder do transcendente dessa forma. Rachadura. Estalar. Deixe-me perguntar uma coisa. A janela de mensagem aparecendo diante dos olhos de Seong Ji-han começou a desaparecer gradualmente. Esse foi um fenômeno que ocorreu quando o poder da luz começou a se concentrar em Seong Ji-han. Como você fez isso? Você deveria ser apenas uma pessoa comum. Sim, comparado a você ou Jiang Shang, eu sou comum. Seong Ji-han reconheceu imediatamente suas limitações em relação àquela mensagem. Então fiz um treinamento isolado com 1000 de mim mesmo. 1000 de mim? Passei tudo o que sabia para as almas perdidas. Você é louco? Como pôde confiar em outro você? Não houve outra resposta. Pegada. Quando Seong Ji-han compreendeu a mensagem, a janela de mensagens começou a rachar instantaneamente. Pelo menos eles são mais confiáveis que você. Tolice, você vai se arrepender. Não vamos mais nos ver. Uau! A janela de mensagem quebrada transformou-se em luz e foi sugado pela espada de Seong Ji-han. Então, por um momento, um fluxo anormal foi detectado na ponta da espada, mas até os estertores da morte são intensos. Agite. Enquanto o infinito ondulava, a distorção da luz logo desapareceu. Aquele foi o último momento de Mitra. Bem, agora que Mitra se foi, vamos absorver o resto. Em frente ao sol, Seong Ji-han ergueu sua espada e continuou a absorver a luz. E a luz branca que formava a borda do infinito se tornou ainda mais intensa. Entretanto, a luz não poderia invadir além do alcance do infinito. Seus domínios estavam completamente separados. E, depois de absorver a luz por um tempo, Seong Ji-han. Este é o fim. Quando a forma do sol desapareceu completamente, ele virou as costas. No subsolo do abismo, Dongbeng Saki deu as boas-vindas ao retorno de Seong Ji-han. Você já terminou? Sim, eu dominei o transcendente. O poder da luz está contido aqui. Seong Ji-han, segurando a espada brilhando com luz. Olhei para Yeon-sea e Seong Jia. Quero restaurar este mundo agora mesmo, mas preciso lidar com o infinito de Jiang Shang primeiro. Então espero que você possa esperar um pouco. Implementar o mundo na missão foi inteiramente possível usando o poder do transcendente, mas o problema mais imediato agora era o Infinity de Jiang Shang. Como até Dongbeng Saki disse que seu infinito não foi perfeitamente implementado. Ele precisava fazer preparativos cuidadosos para quebrar a espada de Jiang Shang. Seria um desastre se ele desperdiçasse o poder da luz aqui e não conseguisse subjugar o infinito. Seong Ji-han priorizou quebrar a espada de Jiang Shang na ordem das tarefas. Então, vamos ficar aqui? Seong Jia perguntou, olhando para o mundo onde apenas o fundo do abismo permanecia. Não, venha ao nosso mundo por um momento. Implementarei tudo novamente depois de terminar tudo. Para a sua realidade? Sim, vou garantir que você não encontre outras versões de si mesmo lá. Tanto para Yeon-sea quanto para Seong Jia. Conhecer a versão real deles não seria uma experiência muito positiva. Como Seong Ji-han disse isso? Tio. Sim.
Tio, você sentiu falta deste mundo? Ou estava tentando me salvar? Yeon-se olhou fixamente para Seong Ji-han enquanto dizia isso. O mundo anterior? Bem, eu não senti muita falta. Eu só queria te salvar. Só isso. Ele respondeu a essa pergunta honestamente. Este palco foi criado para salvar o Yeon-se do primeiro round. Ele nunca pensou em querer implementar esse mundo. E ouvindo essa resposta, eu vejo. A expressão de Yeon-se assumiu um calor estranho. Então, tio, eu sou o verdadeiro? Tanto você quanto o Seiya são reais para mim. Pare de pensar em falsidade. Ah, sim. Enquanto concordava com as palavras de Seong Ji-han, Yeon-se fez uma expressão significativa e então lentamente abriu a boca. Tio, então, posso continuar vivendo no mundo do tio? Lá. Sim, você não precisa implementar isso aqui. Suishi. Enquanto ela dizia isso, Yeon-se. Quero viver no mundo do tio com a mamãe. Ela continuou falando enquanto dava o braço a Seong Ji-ha. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.